Boa noite, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos nós nesse início de noite. Louvamos a Deus pela vida, pela saúde e por aquilo que o Senhor tem nos proporcionado, pela alegria no nosso coração. Ainda que muitas das vezes estamos chorando, mas o Senhor nos conforta e o Senhor nos conduz. Ainda que perdemos um ente querido, ainda que perdemos algo da vida, mas o Senhor está conosco. É o Senhor que nos sustenta. E nós sabemos que a nossa vida pertence ao Senhor e nada acontece se não for com a permissão de Deus. Sabemos e entendemos que Ele tem o controle de todas as coisas e de tudo pelo qual nós confiamos no Senhor. Hoje nós vamos estar falando sobre um discípulo de Cristo, um apóstolo de Cristo, que tinha as suas dúvidas a respeito do que iria acontecer com Jesus e do que estava acontecendo. Eu acredito que Tomé, ele ficou maravilhado com tudo que estava acontecendo. Ele queria aproveitar todos os instantes, todos os momentos da vida dele. Alguns acham que Tomé não tinha fé, mas se ele não tivesse fé, ele não era o apóstolo de Cristo. E Cristo sabia que ele era um homem sem fé e não iria prestigiá-lo. Mas Deus, em todo momento, quando orientou Jesus Cristo, ele sendo Deus, para chamar Tomé, ele conhecia o coração de Tomé. Ele sabia que Tomé iria crer, mas ele tinha ainda algumas ressalvas a ver, a fazer, a ser compartilhada, para então que ele pudesse até mesmo arriscar a sua vida na pregação do Evangelho. Tomé foi um excelente apóstolo de Cristo. Ele sempre duvidava em algumas coisas, mas era por uma atitude de fé. E muitas das vezes nós também duvidamos e muitas das vezes nós não assumimos. Mas às vezes temos até mais dúvidas do que Tomé. Mas Tomé era sincero. Podemos dizer que Tomé não tinha dúvida. Ele era sincero. Também vamos ser sinceros com o nosso Deus dentre as nossas dúvidas. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 20, e nós vamos estar lendo os versículos de número 24 até o versículo de número 29, onde a palavra de Deus diz assim, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 24 ao 29. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, se eu não vir as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos, e não puser a minha mão no seu lado, não crerei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse, paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé, coloca o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloca no meu lado. Pare de duvidar e creia. Disse-lhe Tomé, Senhor, meu Deus. Então Jesus lhe disse, porque você viu, você creu? Felizes os que não viram e creram. Imagina, Tomé teve o privilégio de tocar no Senhor Jesus Cristo, nas chagas do Senhor Jesus Cristo. Era tudo o que ele queria. Era ter essa confirmação, ter a sua fé validada, ter a sua cabeça erguida, andar no meio dos judeus, no meio daquelas religiosidades do seu tempo, com convicção da que ele estava crendo e para onde que ele estava seguindo e a direção que ele estava caminhando. Eu convido a você nesse momento, se você puder, fechar os seus olhos, vamos estar orando ao Senhor. Vamos estar falando com Deus nesse momento. Amado querido Deus, nós te louvamos e exaltamos o teu nome, glorificamos, ó Deus, porque o Senhor é Pai. Glorificamos porque o Senhor tem, ó Deus, cuidado de nossas vidas, o Senhor tem cuidado da nossa família. Apesar, ó Deus, de muitas das vezes chorarmos, sentimos angustiados por tantas coisas que acontecem ao nosso redor. Mas sabemos, ó Deus, que tudo está sob o controle do Senhor. A vida e a morte está nas mãos do Senhor. É o Senhor que controla, é o Senhor que chama, é o Senhor que dá vida, é o Senhor que restaura a vida, é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e provenha o amor do Senhor para as nossas vidas. Assim como o Senhor foi benigno para com Tomé,
Seja também, ó Deus, benigno nas nossas dúvidas, junto, ó Deus, da nossa fé no Senhor. Esteja, Pai, iluminando as nossas mentes, abrindo, ó Deus, o nosso entendimento, abrindo os nossos olhos, para que possamos ver, ó Deus, a manifestação gloriosa do Senhor no nosso meio. Apesar do mundo viver, ó Deus, em pânico, muitas pessoas, ó Deus, vivendo em pânico, mas nós temos paz no coração, porque é o Senhor que cuida de nós. Assim, Pai, nós confiamos e cremos no Teu poder, na Tua graça e na Tua misericórdia. Esteja conosco, Pai, nos capacitando a cada dia para estudarmos a Tua palavra e aprendermos mais e mais do Senhor, ao que nós precisamos, assim como Tomé precisou aprender com o Senhor. Nós oramos no nome de Jesus, hoje e sempre. Amém. Podemos dar um título para Tomé: um duvidoso honesto. A honestidade de Tomé fez toda a diferença diante de Jesus Cristo. É evidente que mesmo os sabedores de dois critérios usados por Jesus para compor a sua equipe ministerial, foi à base de profunda dependência de Deus que Tomé e os seus demais colegas de ministério foram revelados ao Senhor após uma vigília de oração, conforme Lucas 6,12. Confesso que me sinto sempre incomodado com algumas versões bíblicas que falam sobre a incredulidade de Tomé. Alguns pregadores se valiam dessa palavra para arrasar com esse belíssimo apóstolo de Jesus. Nas pesquisas feitas, os biógrafos também se tornaram implacáveis com esse homem, chegando até a colocar em dúvida se ele era convertido mesmo ou não. Felizmente, a nova versão internacional da Bíblia o apresenta como o duvidoso Tomé, e evita a palavra incredulidade. Esta lição visa provar biblicamente que este servo de Deus era um ser humano como nós, com virtudes e defeitos. Tinha lá as suas dúvidas, porém era um homem extremamente honesto. Vamos ver então quem era Tomé, também chamado Dídimo. Tomé era um dos 12 discípulos de Jesus. Nascido na Galiléia, adotou também como profissão a pescaria. Seu nome significa gêmeos. Provavelmente ele era gêmeo, mas a história silencia sobre a sua paternidade e também sobre esse seu irmão, caso o tivesse. Tomé é sempre lembrado como o homem das dúvidas, mas qual de nós não tem dúvida? A diferença é que Tomé não engolia sem mastigar, e com seu temperamento meio melancólico, ficar com dúvida corroía sua alma. No caso de Tomé, suas dúvidas tinham um propósito. Ele queria conhecer toda a verdade para seguir Jesus de cabeça erguida. E é exemplo do que mais tarde o seu colega Pedro iria dizer. Ele queria responder com convicção a razão da sua esperança e da sua fé. Está dando para entender qual era a visão de Tomé estudando cautelosamente? Ele não queria ter dúvida. Se ele fosse indagado, por que você é um discípulo de Jesus? Ou melhor dizendo, por que você é um discípulo desse que veio lá de Nazaré? Por que você é um discípulo desse que é filho de Maria e José e os seus irmãos e irmãs estão aqui no nosso meio? Que futuro você vai ter do lado desse homem? O que Tomé estava querendo era base legal para dizer a razão da sua fé e a sua esperança. Essa também deve ser a base da nossa razão, da nossa esperança, da nossa fé, que está proposta em Cristo Jesus. Esta era a vontade de Tomé, ter certeza a quem ele estava seguindo, a quem ele estava depositando a sua esperança, a quem ele estava depositando a sua fé. Ele queria ter certeza daquilo que ele estava seguindo, daquilo que ele estava crendo. É natural do ser humano sentir-se assim. Você não pode ser conduzido por um líder religioso sendo você cego. Você tem que estar com seus olhos abertos, você tem que caminhar com o seu líder. Você tem que ajudar o seu líder. Por isso é necessário você conhecer Jesus. Por isso que é necessário você conhecer as Escrituras Sagradas. Por isso que é necessário você estudar a Palavra de Deus. Para que ninguém vos engane. Para que ninguém te leve para o caminho tortuoso. A primeira aparição pública se deu, então,
em Betânia. João 11, 6 a 16, demonstrando certa melancolia, porém testificando a sua sinceridade, ele aparece em meio a uma situação extremamente crítica para Jesus. Quando foi cientificado da gravíssima doença que assolava o amigo Lázaro, que culminou com a sua morte. Tal acontecimento mexeu com o coração de Jesus e evidentemente influenciou todo o ministério apostólico, a ponto de haver questionamento quanto ao comportamento de Jesus naquele momento tão crítico. Se deveria ou não retornar à Judéia. A preocupação dos apóstolos procedia, porque recentemente na Judéia Jesus havia sofrido no mínimo 2 atentados. Em face daquele zelo todo dos apóstolos por Jesus, ele aproveita para ensinar-lhe pelo menos 2 magníficas lições. Com o mestre, sempre nós aprendemos. Não o bastante a sua deidade, ele não abria mão da companhia e das opiniões de seus colaboradores ao conclamá-los. Vamos outra vez para a Judéia. Você, com a sua humanidade, se digna em ouvir conselhos, ouvir opiniões de seus colaboradores ou seus instrutores espirituais. Aquilo que tanto nos apavora não se constitui em problemas para Deus. Assim falou e depois disse-lhe: Lázaro, o nosso amigo dorme, mas vou despertá-lo do sono. Aliás, Deus não tem problemas. Quem tem somos nós. E ao usar esse eufemismo com a morte, suavizando o pavor que ela nos traz, chamando-o de sono, Jesus estava agindo aqui como fez ao andar sobre as águas, em pleno mar revolto, ou seja, sobre aquilo que mais nos causa pavor. Ele demonstra amplo e total domínio. Foi nesse clima em que os discípulos viram os seus argumentos de levar Jesus. Foi nesse clima em que os discípulos viram os seus argumentos de levar Jesus a desistir desse intento quase que suicida de retornar à Judéia, serem derrubados, que apareceu o duvidoso, porém sincero Tomé. Dizendo, já que ele insiste nessa tão grande e perigoso ideal, vamos nós também morrermos com ele. Ué, essa era a dinâmica. Esse era o pensamento de Tomé, já que ele sofreu atentado, foi perseguido, tivemos que sair às pressas, agora o mestre quer voltar para lá, e todo mundo quer ir com ele, vamos junto, pelo menos vai morrer todos juntos, no mesmo caminho, no mesmo segmento. Em segunda aparição se deu a celebração da última ceia do Senhor, conforme João 14, 4 a 6. Foi quando o Senhor Jesus Cristo, percebendo a aproximação de uma dura e cruenta morte, reuniu os seus discípulos para celebrar a última Páscoa, e ao mesmo tempo consolá-los, confortá-los e fazer-lhes algumas importantes advertências que dali para frente nortearam o árduo e penoso, porém glorioso ministério que ele teria exercido em uma sociedade completamente paganizada, onde receberiam críticas, escárnios e pagariam com a própria vida, só pela loucura de bravamente testemunharem do santo e puro Evangelho. Diante desse comovente e consolador discurso de Jesus, imagina ter havido um silêncio entrecortado por lágrimas, quanto mais uma vez pede a palavra o duvidoso, mas sincero Tomé, e questiona: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Em outras palavras, o que ele estava dizendo é que, francamente, não dava para entender aquele discurso tão dramático de Jesus. Com essa franqueza incomum, própria de gente honesta, Tomé proporcionou a Jesus a oportunidade de deixar registrado um dos mais ou melhores inspirados versos da palavra de Deus, que o evangelista João registra, quando Jesus Cristo disse no Evangelho de João 14, 6, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Com essa precisa informação, Jesus estava indo muito além das expectativas de Tomé, pois ele afirmava que era o único caminho que o conduziria ao Pai. Ele era a realidade de Deus, de todas as promessas do nosso Pai. E com a vida, ele uniria a beleza dele com a nossa feiura para sempre.
mais de 2000 anos se passaram e compete a nós aprendermos enfaticamente com Tomé, pela sua franqueza, nos proporcionou uma das mais belas páginas das Sagradas Escrituras, quando Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Finalmente, então, Tomé reaparece em cena para cobrar os sinais dos cravos de seu mestre e senhor. Após alguns dias do vergonhoso massacre do Calvário, Tomé então aparece mais uma vez dando provas cabais de sua marca registrada com a sua dúvida honesta: se eu não vir os sinais dos cravos, eu não crerei. O que a mídia evangélica chama de incredulidade, eu ouso chamar de sinceridade. Tenho para mim, meditando nestas palavras, que esse homem de Deus temia ser iludido. Daí era contundente a exigência, pois para ele os sinais dos cravos tinham um valor inestimável. Pelo menos 4 vamos avaliar nesta noite. Primeiro, os sinais dos cravos falavam da maior injustiça de todos os tempos. Ele sabia que a história se encontrava repleta de injustiças. Porém, essa do julgamento que culminou na morte de Cristo era a pior de todas as injustiças, pois foi o próprio governador Pilatos quem denunciou. Mas que mal fez ele? E eles mais clamavam dizendo: crucifique-o. Isso tudo, o povo insultando e sendo orientado e instigado pelos sumos sacerdotes, Anás e Caifás. A segunda coisa, que os sinais dos cravos falavam também da maior ingratidão da história. Tomé era conhecedor das grandes ingratidões que reinavam em seus dias, mas nenhuma se equiparava àquela que levou Jesus humilhantemente para a cruz. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. Terceiro, os sinais dos cravos falavam do grande amor de Deus pela humanidade. Tomé tinha ouvido de Jesus o sermão que dizia: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Daí, justifica a sua insistência. E o quarto e último, os sinais dos cravos significavam para ele o único meio para a redenção do mundo. Isso porque ele mesmo ouvira de Jesus: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Para nós pensarmos e agirmos, Tomé teve as suas dúvidas. Mas e daí? Qual de nós não as tem? O próprio João Batista, o precursor de Cristo, de tanto ouvir críticas, embora muito consciente de sua missão, teve momentos de dúvida a respeito de seu primo Jesus, quando mandou perguntar-lhe: és tu aquele que havia de vir, ou esperamos outro? Mateus 11:3. Do verso 4 em diante, Cristo então se propôs tranquilizar o coração de João. O crente não pode viver a vida toda na dúvida. No texto bíblico, Cristo só fez algumas santas advertências a Tomé, mas não o puniu, pois creio que o maior erro de Tomé foi ter faltado a EBD e perdeu o privilégio de estar com o Senhor em todos os momentos dos ensinamentos de Cristo Jesus, em um seminário a céu aberto. Aprendemos também que o Senhor é o Deus das oportunidades. Tomé falhou na primeira vez e Jesus torna a lhe dar outra chance. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro e com eles Tomé. Chegou Jesus estando com as portas fechadas e apresentou-se no meio deles: Pai seja convosco. Agradecemos a Deus por ele ser tão paciente conosco quando falhamos, mas não abusemos da bondade nem da paciência do nosso Deus. Que o Senhor possa te abençoar grandemente e que o Senhor possa estender a tua mão sobre a sua vida e que o Senhor possa cuidar de você e você se permita ser cuidado pelo Senhor. E se você tem alguma dúvida, indaga do Senhor, pergunta ao Senhor, investigue na palavra de Deus e você vai obter a resposta que você precisa. Vamos estar orando nesse momento? Bom, amado e querido Deus, mais uma vez temos o privilégio de adentrarmos a tua santa e preciosa presença.
pelo qual, Deus, nós oramos pela vida da irmã Irani, da Joelma, da Eliane, da Eloá, da Adriana, do Romualdo, da Camila, do Raí, da Marcela, dos seus filhos, que o Senhor Pai esteja cuidando de cada um deles. Também oramos, ó Deus, pela vida da irmã Erenice, do irmão Domiciano, da irmã Isidora, Deus, das famílias da igreja, Deus, que o Senhor esteja cuidando de cada uma delas. Também oramos pela vida da Irene, oramos, ó Deus, pela vida da Adiele, da sua família, que o Senhor Pai esteja cuidando de cada um deles. Oramos, ó Deus, pela vida do Jorge, da Lurdinha, da Nicole, da Elza, que o Senhor Pai esteja cuidando deste anjinho do Senhor. Também oramos, ó Deus, pela vida da Neila, do Cipriano, que o Senhor Pai esteja cuidando de cada um deles. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã Laura Barbosa. Oramos, ó Deus, pela vida da irmã que tanto necessita do Senhor. Essas irmãs, ó Deus, são preciosas para o Senhor. Oramos, ó Deus, pela vida da dona Doralice, ó Deus, a mãe de Júlio, que o Senhor Pai esteja cuidando dela. Oramos, ó Deus, pela vida da Anitta, do Toninho. Oramos, ó Deus, pela família lutada da Lurdinha, da Anitta, ó Deus, que eu esteja confortando o coração de cada um deles, ó Deus, que precisa do consolo do Senhor. Também oramos pela vida da irmã Carolina, da sua saúde. Oramos, ó Deus, pela vida do Camilo, pela sua família. Oramos, ó Deus, pela vida do seu Milton, pela sua saúde. Oramos, ó Deus, pela vida da Ete, pela vida, ó Deus, do Nilcimar, ó Deus, que o Senhor esteja visitando ele, ó Deus, no hospital, que o Senhor Pai esteja cuidando da vida dele. Oramos também, ó Deus, pela vida da prima da Neuzileia, oramos pela vida da Neuzileia. Oramos, ó Deus, pela vida da Marileia, da sua família, que o Senhor Pai esteja cuidando de cada uma delas. Os demais pedidos, ó Deus, o Senhor esteja assim nos atendendo e ouvindo, ó Deus, e transmitindo aquilo que nós precisamos receber do Senhor, que é a verdadeira paz, aquilo que Tomé ouviu da boca do Senhor quando o Senhor aqui estava no nosso meio. Obrigado, Deus, por tudo. Assim oramos agradecido em nome de Jesus, hoje e sempre. Amém, Senhor.